Bom dia, irmãos e irmãs, querida igreja, amém? Que coisa maravilhosa podermos iniciar o primeiro dia da semana buscando ao Senhor juntos. Eu estava ali já me sentindo na sala do trono, vendo o rei sentado no alto e sublime trono, né? Estava ali agradecido ao Senhor por essa oportunidade que a gente tem de poder louvá-lo, né? E me parece que essa semana a gente vivenciou outros tantos momentos tão significativos, né? A gente pôde testemunhar de muita coisa, Deus continuando a fazer muitos. Eu não gosto de usar às vezes a palavra milagre, né? Tem um físico moderno que ele diz que milagre acontece o tempo todo porque as digitais de Deus estão em toda parte. Então eles estão acontecendo, a gente só não reparou, né? Mas eu louvo a Deus pelas coisas que a gente pôde ver, né? Essa a gente percebeu essa semana de maneira muito especial. Uma delas foi ontem aqui, a gente poder ter tido um outro encontro do PDI, né? E ter uma palestra com o pessoal aqui sobre empreendedorismo. E aí um dos milagres que a gente percebeu é um professor, né? Professor Dr. Luiz, que veio aqui trazer a palestra pela manhã, pedir para voltar, né? E ele dizer assim: poxa, que trabalho maravilhoso. Como é que a gente faz para ajudar? Veja só. Sexta-feira veio aqui o grupo de irmãos e irmãs aqui reunidos, né? Com a palestra com o Leonardo Gonçalves aqui, conversando algumas coisas do reino, muito rica a palestra. Eu vou falar com ele de novo para a gente só ver se ele autoriza a gente encaminhar para vocês e apagar a palestra. Eu ia apagar a palestra hoje, porque tem coisas que são muito pessoais e aí a gente prefere manter sem ser do ponto de vista público. Então foi um momento muito rico aqui falando sobre adoração, né, Carlinhos? Muito bom mesmo, foi maravilhoso. Então a gente chega agora no domingo para falar, né, sobre o que é que a gente crê a partir da Bíblia sobre batismo e ceia, né? Eu não sei se você já voltou para perceber o significado dessas coisas aqui, né? Como elas nos remetem ao quanto nós fomos perdoados. Eu acho, irmãos, que às vezes eu perco um pouco da noção do tamanho do perdão do sacrifício de Jesus sobre a minha vida. E por que eu digo isso? Eu acho que talvez isso aconteça com você também. Porque a gente começa a se importar com coisas menores. A gente começa a se preocupar demais com coisas que a gente não devia se preocupar. É porque a gente não sacou, não estamos percebendo o tamanho do sacrifício de Jesus. E a ceia e o batismo remetem a isso que Jesus fez. Então esse momento que a gente faz aqui no primeiro domingo não é um momento ritual no sentido de fazer por fazer, mas é uma lembrança. E que bom que a gente pode ter essa lembrança todo mês com esses elementos daquilo que Jesus fez. Então essa manhã a gente vai pensar um pouquinho sobre qual é o significado do batismo e ceia do Senhor para nós. Então eu queria convidar você a gente orar mais uma vez. Tem sido um momento muito enriquecedor para mim, quando a gente para durante a semana e vai olhar os textos, né? Deus tem aberto nossos olhos e o nosso coração para muita coisa. Estou falando aqui pessoalmente, individualmente, né? Eu acho que Jace, que tem ficado envolvida, quando está balançando a cabeça ali, que ela tem participado desse processo aí de fazer a revisão e a arrumação dos slides. A gente tem tentado, inclusive, condensar para a gente poder absorver aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Tem sido alerta de Deus, chamado de Deus para a gente durante a semana. Então vamos orar. Senhor, nós essa manhã nos sentimos assim na sala do trono, diante do Senhor, que é o nosso Rei, sentado nesse trono, e a nossa mente imagina o Senhor com esse olhar
amoroso, ainda que com as marcas nas mãos, né? Antes, do ponto de vista bíblico, a gente sabe que é outra coisa, porque tem essa história que a gente constrói teologicamente de corpo glorificado, que tem marca, que não tem, mas a nossa mente imagina o Senhor sentado nesse trono com um olhar amoroso para com cada um de nós aqui, mas com as marcas nas suas mãos e nos seus pés. Olhar amoroso que deseja nos ensinar, que se alegrou com aquilo que nós dissemos aqui, né? Que o Senhor é a causa de nós estarmos aqui. O Senhor é a causa enquanto motivo e o Senhor é a causa enquanto permissão de estarmos aqui. Foi por causa do que o Senhor fez que nós estamos aqui. Então, continua a falar ao nosso coração através da Tua palavra agora. Que o Senhor traga renovo a cada um de nós, força a quem está abatido, ânimo para quem está desanimado. Que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, que fale poderosamente ao nosso coração, fazendo aquilo que eu não posso fazer nesse momento. Eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre o batismo e ceia. O primeiro, pode passar. O primeiro desafio aqui é perceber que para nós o batismo e ceia são duas ordenanças, né? Elas não conferem graça, elas são memoriais. Você não se torna mais santo porque você vai participar da ceia do Senhor aqui. A ceia do Senhor é um memorial, é um lembrete, é uma memória do que aconteceu com Jesus. É por isso que a ceia e o batismo não tiram pecado. A gente vai falar isso já aqui. Nós cumprimos isso porque são ordenanças. Então, nós vamos participar dessas ordenanças, né? A ceia agora de manhã e o batismo no comecinho, daqui a um mês, no comecinho de dezembro, no aniversário da igreja, ou no domingo ou na quarta. A gente está pensando ainda como é que a gente vai fazer isso. Então, são duas ordenanças da igreja estabelecidas por Jesus, sendo de natureza simbólica, né? O que é simbólica? O pão é o pão. É o pão que você compra na padaria, aqui. E o vinho aqui é representado pelo suco da uva, aquele que a gente compra no supermercado. Os símbolos são simples, mas o significado não. Os símbolos são rotineiros, coisas do dia a dia, mas o significado não. Tem um significado que a gente não pode participar da ceia do Senhor como se isso fosse pão e vinho só. É pão e vinho só, mas o significado tem a ver com o que Jesus fez. Então não dá para participar desse momento como se fosse um momento qualquer. Então a gente precisa falar isso porque há outras religiões e outros grupos, né, religiosos que pensam diferente, que você só pode participar da ceia do Senhor, que você vai ser perdoado do seu pecado por causa da ceia. Não é assim, a Bíblia não diz isso. Que você se torna mais santo quando participa da ceia do Senhor. Isso é tão comum que tem gente que quando não está bem com o irmão ou com Deus, não quer participar da ceia do Senhor. Não vou participar não, porque eu não estou bem com Deus. E o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz que você deve se examinar e participar. O que você não pode é chegar aqui, não. Acho que hoje foi mais cedo. Normalmente é 11 horas, né? 10h50, são 10h40, passou mais cedo hoje. Então, não dá para participar desse momento como um momento qualquer, né? A gente precisa se examinar. Então vamos lá, vamos em frente, por favor, Mi. Então, o batismo consiste na imersão do crente em água após sua pública profissão de fé em Jesus como seu único e suficiente Salvador, né, pessoal. Mateus 3, gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o vale, ia até ele, e quando confessava os seus pecados, ele os batizava no Jordão. Então, o batismo pressupõe pública profissão de fé. Eu preciso confessar Jesus como Senhor, porque senão o batismo não é nada. Se eu venho aqui, não, eu quero me batizar porque eu vou ficar mais santo e continuo vivendo do mesmo jeito, não entendeu.
O batismo, ele é precedido pela pública profissão de fé, porque a pública profissão de fé, eu digo, eu estou perdido, eu sou pecador, eu preciso de Jesus, Ele precisa ser Senhor da minha vida. Por isso que eu sou batizado, porque eu quero dizer isso publicamente, que eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito, que eu preciso seguir Jesus. Então, Mateus 3 mostra isso, né? Aí fala do batismo de Jesus, no capítulo 13, e aí João 3, Jesus e seus discípulos saíram para Jerusalém, e Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época João também batizava em Enom, perto de Salim, pois ali havia bastante água e o povo ia até para ser batizado. Há um texto de João que mostra que, quando diz aí que eram batizados, ele não está se referindo a Jesus, porque não era Jesus que batizava, quem batizava eram os discípulos batizavam. É por isso que agora na igreja a gente está pensando assim, por que é só o pastor ou pastora que batiza? Se não era só Jesus que batizava. A gente tem se perguntado isso, né? Por que o pastor ou a pastora não podem estar lá em cima e também a pessoa que apresentou Jesus àquele que está sendo batizado? O líder do pequeno grupo, o professor da classe da EBD que tem sido discipulador, né? Então, por quê? Porque quando a gente pensa no modelo de Jesus, a gente não está dizendo, o pastor ou a pastora está batizando porque eles são mais santos. Onde é que diz isso na Bíblia? Normalmente, isso é tão impregnado que João Batista faz isso com Jesus. Ele olha para Jesus e diz, ei, Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno nem de desatar os amarras da tua sandália, eu vou te batizar. Aí Jesus, vamos fazer assim para cumprir toda a justiça? Como quem diz assim, eu preciso ser batizado. Então, alguém tem que me batizar, é tu, João. Beleza? Vamos fazer novo. Então, isso está na cabeça de João. E olha que João era João, hein? Não, filho de mulher, disse Jesus sobre João, não houve ninguém que fosse como João. Vou parar de falar João, toda vez que eu falo João, olha para mim aqui na frente. É brincadeira. Vamos lá, vamos em frente. Olha não, João, eu sei, João, é brincadeira. Vamos lá. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido falar que ele batizava e fazia mais discípulos. Olha aí o texto. Embora quem batizasse era os discípulos. Você sabe que essa é a história do nascimento da igreja da Vinha, né? Vineyard. Eu lembro que o Cezinha contou aqui, né? Eu falei com ele essa semana retrasada, gente. Depois eu vou conversar com vocês sobre o Cezinha aí. E aí estava falando com ele semana retrasada. E vocês lembram que a igreja da Vinha surgiu num contexto universitário, né? As pessoas estavam se convertendo dentro do contexto universitário. Aí o John, alguma coisa lá, foi para uma festa de um encontro dessas pessoas que tinham se convertido. E quando chegou lá, os moleques estavam batizando uns aos outros na piscina. Os que tinham se convertido estavam batizando aqueles que estavam entregando a vida a Jesus na hora, assim, burro, aí pega a outra, burro. E o que é que eu quero dizer com isso? Está desvalorizando a prática do batismo? Não, está cumprindo. O batismo é um sinal de que pessoas continuam publicamente confessando que não querem mais viver para si, que querem viver para Deus. Então, que bênção é quando a gente continua a ver isso. E aí Paulo fala isso mais para frente no capítulo 11. Esse texto está fora do contexto, passa. Isso aí é sobre ceia. Pode passar já, depois eu falo desse. Pode passar perdão. Pode passar O batismo e a ceia simbolizam a morte e o sepultamento do velho ser humano e a ressurreição para uma nova vida e identificação com a morte. Quando a gente está na classe de batismo, né, a gente aprende o quê? Que quando a gente é mergulhado na água, a velha natureza fica lá, né? Quem é que disse assim? Depois eu descobri que o miserável do velho homem sabe nadar, né? Ele não fica afogado não, ele fica tentando voltar todo dia. A velha natureza fica lá e o novo ser humano surge, né? E veja, batismo, assim como conversão,
a ideia do batismo, a memória do batismo, a memória da ceia, não é uma coisa para a gente viver um dia. É uma coisa para a gente viver todo dia. Como é precioso esse momento aqui da ceia. Mas a gente precisa lembrar que a ceia não é só essa do domingo, não. A ceia é quando a gente senta com a família e a gente lembra do sacrifício de Jesus na cruz. Mesmo que não tenha pão, seja cuscuz. Mesmo que não tenha suco da uva, seja o cafezinho. Precisa ser uma memória do que Jesus fez. Senão, a gente vira religioso, que lembra do sacrifício de Jesus só quando vem aqui no dia da ceia, uma vez por mês. É isso mesmo? Eu acho tão pouco. É não esvaziar o sentido do que a gente faz aqui, porque isso é muito importante, remete ao que Jesus fez, mas também não achar que é só aqui, que é quando a gente está na nossa mesa. Eu falei para os pais de adolescentes aqui, 4 pesquisas americanas que falam sobre quais são os benefícios da família comer junto. Vários benefícios, autoestima, confiança, linguística, vocabulário linguístico. Aí Jesus diz assim, quando vocês se reunirem para comer, lembrem. Vê? Então, imagine os benefícios da gente estar aqui junto hoje, né? Da ceia. Atos 2, 41 e 42. E eles acreditavam nas palavras de Pedro e foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Imaginem, acho que não tinha rio para tanta gente. Todos se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Atos 8. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus, eles creram. E muitos homens porque você sabia que mulheres não eram batizadas? Sabia disso? O batismo do homem valia pela casa. Por isso que quando a gente chega em Atos 8:12 diz assim, foram batizados não só homens, como homens e mulheres. Mostra que o reino de Deus não é para um grupo seleto, não, para uma casta, não. O reino de Deus chega para todo mundo, né? E o batismo é esse sinal de que as pessoas adentraram no reino de Deus, né? Foi porque deu lag aqui agora, porque eu fiquei pensando em a gente fazer o batismo lá no Rio, lá do acampamento, no acampamento de carnaval, hein? Ok? Me lembrem. A gente já fez casamento no acampamento, né? Faz batismo também. Faz o batismo aqui no final do ano, em fevereiro. Já deu tempo de ter novamente lá no Rio do acampamento. Ô glória. Vamos lá, vamos em frente. Atos 8, 36 e 39. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, hein? Esse é o episódio de Filipe e o eunuco, né? E aí Filipe chega no eunuco e diz assim, o eunuco está lendo as escrituras. E aí o Filipe, você está entendendo isso que você está lendo? Eu disse, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Aí o Filipe vai lá e explica. Você sabe que esse eunuco provavelmente era etíope, né? E aí Filipe conversa com o eunuco da Etiópia. Inclusive há uma indicação de que houve etíopes na consagração de Paulo. E que quem consagrou Paulo era etíope. Você conhece algum etíope branco? Não, era negro. Impôs as mãos sobre Paulo. Esse é assunto para outro dia. Aliás, esse é assunto para o culto do dia 22. 22? 21. Bom, então Filipe disse, nada me impede se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ei, irmãos, imaginem. Você está no carro com alguém falando de Jesus, né? Aí alguém diz assim, olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Só um minutinho, passou por um rio aí, parou o carro. Bora. O difícil é encontrar um rio que dê para, né? Mas enfim, você vai lá e batiza. É isso. Veja, batismo não é recompensa por bom comportamento. Não, vamos ver. Não, Lucas,
Lucas, faz uma provinha aqui. Não pode ser. Porque a mudança do comportamento vem sob o senhorio de Jesus. Se fosse assim, Filipe não podia ter sido batizado. O pressuposto para o batismo é a confissão que Jesus é Senhor. O que vai mostrar se a pessoa de fato, Jesus é Senhor da sua vida, é o tempo. É inevitável, irmão. Se alguém diz que está em Cristo, as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Levantou a mão na igreja, se batizou, mas continua vivendo do mesmo jeito. Irmão, pense direitinho. Irmã, pense direitinho, que essa vida aí está perdendo tempo. Então, batismo é após a profissão de fé. Atos 10, 47 e 48. Pode alguém se opor àqueles que sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus e depois pediram para que Pedro ficasse alguns dias. Contexto de batismo dos gentios. Primeiro, quem era batizado? A patota que andava com Jesus, que ouviram a palavra através de Jesus. Depois, houve um outro grupo que não era mais daquele grupo religioso, não. E assim, eu preciso tocar nesse assunto aqui. A gente precisa ter cuidado para continuar não atrapalhando o que Deus está fazendo na vida das pessoas. A gente estava falando hoje na EBD, coisa mais fácil do mundo é ser amigo do Evangelho, porque o Evangelho é uma bênção. Difícil é ser amigo dos evangélicos. Porque como tem evangélico que atrapalha o trabalho que Deus está fazendo na vida de alguém. É o que Paulo fala na sua carta à igreja em Corinto. Olha, eu acho que é a igreja em Corinto ou Gálatas, não lembro agora, depois alguém me ajuda. Olha, veja entre vocês mesmo, para vocês não porem pedra de tropeço para com os outros. Está indo bem, aprendendo a palavra, entendendo que Jesus ama, entendendo que precisa entregar a vida a Jesus. Aí às vezes vem um crente, aí diz assim, não pode batizar não, porque eles são gentios. A discussão de Atos 10 é essa. Espera aí, os gentios também vão ser batizados, mas eles não são judeus, então não são puros. E a gente tem um problema, né, com pureza, né? Demais. Eu tenho um artigozinho que eu estou soltando essa semana sobre o ritual da ceia e a lógica da purificação. O ritual do batismo e a lógica da purificação. Que a gente não entende que o batismo é um memorial. A gente acha que tem a ver com purificar. Então eu vou ser mais puro quando eu for ser batizado. Eu não vou perguntar aqui. Quer dizer, melhor dizendo, você não precisa responder. Mas se eu perguntasse, se quando você foi batizado, se você achou que Deus ia gostar mais de você por isso, se você achou que você ia progredir mais na sua vida espiritual, provavelmente sim. Provavelmente. E eu estou falando por mim, não estou falando por você não. Não é por maldade, senso comum. Então, o batismo é para aqueles que creem em Jesus. Ponto. Não interessa a igreja, não interessa de onde é. Creio em Jesus, é batizado. Amém? Porque é Deus que vai fazer a obra, irmãos. Como isso é revolucionário? Isso é muito revolucionário. Porque o que a gente quer fazer como religioso é aquela lógica da parábola do fariseu e do publicano. Um domingo a gente está orando assim: Senhor, me perdoe, porque eu sou pecador, eu ainda continuo pecando, mesmo quando eu não quero, mas eu não quero viver assim, eu me arrependo, me perdoe. Aí no outro domingo, se a gente não tem cuidado, a gente está orando assim. Em vez de a gente pedir perdão pelos pecados da gente, a gente está dizendo assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como fulano, como Beltrano. É isso sobre Atos 10. Atos 10 é: os gentios também serão batizados, porque quem vai operar a purificação deles não é o ritual judeu. Quem vai operar a purificação deles é a ação de Deus, irmão.
Por isso que a gente ora com esperança. Fulano de tal não tem jeito, tem jeito. Beltrano de tal não tem jeito, tem jeito. Jesus deu jeito até na morte, quanto mais na pessoa. Dá jeito. Então vamos em frente, vamos lá. O batismo é a condição para ser membro de uma igreja? Não sei. Não sei. As igrejas batistas normalmente elas fazem assim. Aqui na nossa igreja, no estatuto a pessoa foi batizada, passa a ser membro da igreja. Há muitas igrejas repensando isso agora. Você quer ser batizado? Beleza. Quer se tornar membro? Sim ou não? É para quê? Para juntar gente no hall de membros e dizer, olha, nossa igreja tem tantos membros. Imagina uma igreja em lugar de igreja perseguida, hein, Lucas? Que tem 8 pessoas e está lá firme na fé. E igreja com 300, 400, 500, 2.000 desviada. Então, isso aí é coisa dos batistas, tá? A gente vai chegar nesse ponto e pensar sobre isso mesmo. Não, eu quero ser batizado. Novo. É isso aí. Romanos 6. Vocês se esqueceram, ele deve ser ministrado sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra? Quem eu batizei aqui, pastora Ednaide, pastora Lídia, que vai batizar a turma aí, pastora Ednaide, viu? Estamos barrados. É a pastora Lídia, viu? Aí eu fui batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizo você. Por quê? Porque não é no nome do pastor não, irmão. Nem da placa. Igreja Batista. Você foi batizado em nome de quem? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Eu dou graças a Deus por quem eu fui batizado. Fui batizado com meu pai e meu irmão, inclusive, no mesmo dia. Meu pai voltou para o Evangelho e tive a bênção de experimentar esse momento de ser batizado. Foi uma bênção, mas foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos 6 diz: vocês se esqueceram que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, também fomos unidos a Ele em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados, e assim com Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder do Pai. Agora nós também somos, uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, também a nossa ressurreição será semelhante. Gálatas 3:27. Todos foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Colossenses 2:12. No batismo vocês foram sepultados e com Ele foram ressuscitados, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Deus trouxe Jesus à vida dos mortos. Deus trouxe. Porque humanamente falando, Jesus era impuro. Como é, pastor? Perante a religião, Jesus era impuro. Porque ele se dirigiu à prostituta, ele tocou em cadáver, ele falou, era impuro perante a religião. Está na Bíblia, a Bíblia que diz isso. Ele não era pecador, porque pecado e impureza para a religião são duas coisas completamente diferentes. Para a religião, Tiago pode estar em pecado porque ele está mostrando as pernas grossas dele ali de bermuda. Ainda bem que não apareceu na câmera. Para Deus não. Para Deus não. Por isso, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Porque quem matou Jesus, essa discussão não dá para a gente falar aqui hoje, né? Jesus tinha que ir para a cruz. Mas quem matou ele foi o religioso. Porque Deus dá a vida. E a religião faz isso mesmo. Ela mata. E esse precisa ser algo que eu e você a gente precisa lutar, irmãos. Nós somos igreja de Jesus, a noiva de Cristo. Nós temos uma dimensão institucional, nós temos mas nós somos igreja noiva de Cristo. Nós não somos uma religião. Aliás, Tiago vai dizer que a religião verdadeira é cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. Ponto. Vamos em frente.
Vamos lá. Estamos chegando no fim, eu acho. Quantos faltam? Quantos faltam? Tem. Tudo bem. A ceia do Senhor é a cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor, simbolizada pelos elementos, né? Ela anuncia que o batismo anuncia a morte de Jesus. Atos 2, 38 a 42. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para que sejam perdoados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus, então receberão a dádiva do Espírito Santo, né? Isso aí é o contexto específico dos discípulos. Aos que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e todos que se dedicaram. Veja só, vê o que é que acontece depois do batismo. Por isso que, não, batizou, não, meu negócio é com Deus, não tem igreja. Como é? Não entendeu. Meu amigo, se Jesus andou com 12 cabas, porque pensa nos cabas para atrapalhar a vida de Jesus. Você já foi traído? Jesus também. Alguém que disse que ama você, abandonou você? Jesus também. Jesus, a gente não vai permitir que isso aconteça não, Pedro. Aí lá, olha lá o que acontece. Todos se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Vida da igreja, coletividade. Ceia do Senhor lembra isso. O batismo lembra que nós estamos unidos uns aos outros. A vida comunitária existe e é necessária, porque do mesmo jeito que Deus fez quando a gente era pequeno, nascermos numa família biológica ou numa família que nos adotou, na nossa infância espiritual, Deus também nos deu uma família. Essa família se chama igreja, para cuidar da gente, para a gente desenvolver na fé, ser edificado na fé. Há uma dimensão comunitária que é anunciada pelo batismo e a ceia. Então ordenou que fossem batizados, pediram que Pedro... Aí você já foi, pode passar. O pão representa o corpo dado por nós no Calvário, e o vinho, o sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e a sua celebração pressupõe o batismo bíblico e cuidadoso exame íntimo dos pacientes, dos participantes. Pode ser paciente, que a Bíblia diz que todo mundo está doente. Então, é nesse ponto que a gente às vezes se perde. Examine-se, pois, cada um. Aí está o irmão. Fulano não tomou a ceia por quê? Deve estar em pecado. Pastor, olha, examine-se a si mesmo, irmão. Hoje de manhã, enquanto a gente estava cantando essas músicas aqui, eu estava pensando desse jeito: Sala do Trono, Jesus o Rei. Eu tenho tanta coisa para falar com o Rei sobre mim, sobre o que eu preciso, sobre perdão, sobre eu ser um crente melhor, sobre eu ser um pastor melhor. Tem tanta coisa que eu preciso conversar com Deus. Como é que dá para eu estar gastando tempo com Deus? Aí, Senhor, o Senhor vai fazer o que com fulano de tal? É isso. Sabe, aí esse texto aqui, eu trouxe o texto integral. Esses textos são da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, e o cuidadoso exame íntimo do participante. Eu diria assim, o autoexame do participante. Porque eu posso julgar a Ricardo, que é meu irmãozão na fé? Posso não, irmão. Eu posso chegar para Deus e dizer: Senhor, lembra da parábola? Ai de mim, sou pecador, o bem que eu não quero fazer, eu não faço. Faço que nem o cara lá do Instagram, o Caleb, né? O negão lá do Instagram.
Irmãos, ele aponta para isso e pressupõe batismo bíblico, e é até essa corrida de batista mesmo. Batismo bíblico, o que é batismo bíblico? É por imersão, hein? Então a gente tem um problema em Atos com esse negócio de só imersão. Nem entro nesse assunto, porque eu entendo porque que é a lógica da água, enfim. Mas vai fazer isso no meio do deserto, né? Você consegue montar uma piscina de plástico? Consegue? No meio do deserto, consegue montar uma piscininha de PVC? Não. No Saara ali, região, na parte norte lá do Egito. Dá para... O que não quer dizer que por causa disso vai ser batizado, pega a água, bota na cabeça. Não, né, gente? Poxa. Né? Vamos lá, avança aí. Pode. Aí Jesus, a questão da ceia, no capítulo 22 de Mateus, que é expresso também no capítulo 22 de Lucas, 26 em Mateus, em Lucas é 22. O momento da ceia, que é o momento em que Jesus vai ser traído. Cada um beba, porque esse é meu sangue, confirma a aliança que é derramado como sacrifício. Prestem atenção, não voltarei a beber o vinho naquele dia em que vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Isso aí dá uma pregação massa. Beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Aí Coríntios 10, 16 ao 21. Quando abençoarmos o cálice na mesa, não participamos do sangue de Cristo. Quando não participamos do corpo. Pense no povo de Israel, que comiam dos sacrifícios e não partilhavam do mesmo altar. Oxente, o povo de Israel participava da comida que era ofertada a Deus. Alguém pode me dizer onde é que está esse texto? Pode não. Romanos 14 diz, como é que é esse negócio aí? Pode não. De maneira nenhuma estou dizendo que os sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. Não quero que vocês tenham parte com o demônio. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice do demônio. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos... Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo assim, minha gente, nós que somos discípulos e discípulas do Senhor, nós somos novas criaturas. A prática é diferente, a vida é diferente, o coração é diferente. Essa semana eu falei com um pastor lá falando, justificando que tinha comprado uma arma. Já não é o bastante, opinião minha pessoal. Ele parecia, está animado para usar. Porque eu conheço o cliente, que é policial militar, que ora a Deus, Senhor, não me deixa usar esse negócio. Não me deixa usar esse negócio. Aí chega um caba que se diz discípulo de Jesus, aí, não, eu quero para me defender, ok, irmão, está na tua aí, é contigo. Mas animado, quero só ver, no meio da testa. Eu digo, como é? Nova criatura. Irmão, eu e você vivemos ainda aqui. A gente tem vontade de se vingar. A gente tem vontade de pagar o mal com o mal. Essa é a nossa carne. Mas, irmão, a gente precisa ter consciência disso. Eu não posso pagar o mal com o mal. E às vezes tem crente que quer viver nisso, como se não tivesse consciência. A ceia e o batismo é consciência de que nós não podemos mais beber do cálice dos demônios de Satanás. O que é beber do cálice do demônio? Não faça isso não, isso aí é coisa de outra religião. É nada, tem crente fazendo isso todo dia. Bebendo do cálice de Satanás. O que é isso? Vivendo como ele quer. Janta com ele, come com ele, sai com ele. Lembrei de novo no Instagram. Como é que pode? Então, o batismo e a ceia lembram com quem é que a gente tem aliança. A gente tem aliança com Deus. Vamos em frente. Olha lá, Mi.
Pode passar, Mi. Não, é porque esse aí é porque eu já falei, é vida comunitária, pode passar. Ah, pronto, então deixa aí, só em Coríntios 11. Não disse que estava perto? 23 a 29. Abra a sua Bíblia aí agora. Abra aí. Abra a sua Bíblia. Deixe marcado aí depois. Olha. Veja, se Paulo fosse pastor hoje, talvez algumas igrejas não chamassem ele para pregar mais. Porque o camarada, no dia da ceia, dizer um negócio desse aí, veja, essa daí é a parte tranquila demais. Tranquilona do 23. Leia o primeiro. Esse aqui não. Leia 1 Coríntios 11, 1. Olha só. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu transmiti a vocês. Aí as tradições que ele está falando é doutrina, tá? Doutrina do Evangelho. Quero que vocês entendam que o cabeça parará. E vai para o 17 agora. Não era o 1 não, era o 17. Entretanto, todavia, tem uma coisa que eu vou dizer que eu não elogio vocês. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que há divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são. Porque vocês se reúnem para comer a ceia, e cada um come a própria ceia sem esperar pelos outros. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que é que eu vou dizer a vocês? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Veja, aí é o texto agora sobre a ceia, que é o que normalmente a gente usa na ceia. Por que eu li esse texto aqui? Porque ceia e batismo são dois momentos na vida da igreja primitiva, da igreja de primeira geração, coletivos. Para lembrar a igreja que a igreja é uma instância coletiva. Durante algum tempo da minha vida eu disse assim: mas onde eu estiver, a igreja está. Também é verdade. Mas do ponto de vista bíblico, de Atos, a igreja é coletividade. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque também acontece com você como aconteceu comigo. Você se indispôs com alguém, você se chateou com a igreja, o pastor disse uma coisa que não deveria ter dito, deveria ter pensado melhor, chateou você. Você esperou que o pastor estivesse com você, ele não conseguiu chegar. Eu já disse a você que esse dia, se não aconteceu em algum momento, eu não gostaria que não, mas talvez aconteça. Aí o que é que Paulo diz? Paulo vincula a ceia à vida comunitária, porque está todo mundo como se estivesse sentado na mesa, olhando para o lado. Ele diz: olha, na mesa, não pense só em você, a ponto de você comer o que você quer comer. Titi, de você comer o que você quer comer e ter gente passando fome depois. Depois eu conto, depois de parar de gravar. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: igreja não é lugar, não é um ambiente, não é uma família para a gente só pensar na gente, não, irmão. Por mais que a vida com o outro, com a outra pessoa, seja às vezes difícil, é uma bênção, mas às vezes é difícil, porque o outro não pensa como a gente,
Às vezes tem uma hora que o outro dá uma palavra que a gente não estava pronto para ouvir. Às vezes é uma palavra devida, às vezes é uma palavra indevida. Mas sabe o que é que Paulo diz? Que a ceia é isso. E Paulo começa dizendo que quando o ambiente acontece isso, faz mais mal do que bem. Por isso a gente precisa pensar assim: a ceia deve lembrar a gente que nós fomos batizados em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a gente deve viver assim, para edificar a vida do outro, sabe? Então eu quero convidar você, nesse tempo que a gente está pensando em que cremos, sobre, não tem a ver com o que o outro faz, tem a ver com o que a gente faz. Se a gente não tem cuidado, a gente encontra justificativa para tudo, e Jesus teria justificativa para tudo, irmãos, e ainda assim fez o que precisava ser feito. Eu gosto muito de João 21, porque João 21 é o final de uma biografia que não existe. Porque em toda a biografia, o cara que está sendo estudado morreu. Na biografia de João, no capítulo 21, ele não só morreu, como ele volta para falar com o grupo dos discípulos, e depois ele tem um tete a tete com um cara que negou ele. E não foi uma vez só não, que a gente podia ter dito assim, né? Não, Pedro negou. Não, Pedro disse que não conhecia Jesus, e não foi uma vez só não. Jesus volta a Pedro. Jesus se reconcilia com Pedro. Por isso que a ceia tem a ver com reconciliação. Não para tomar ou não tomar, mas para pensar. Puxa vida, eu estou aqui tomando ceia por causa de Deus, de Jesus que me reconciliou com Deus. Glória a Deus, vou tomar essa ceia, vou participar da ceia, mas meu Deus, eu preciso repensar minha conduta com fulano. Eu preciso repensar minha conduta com cicrano. Eu preciso repensar minha conduta com a igreja. Para celebrar a ceia fora daqui. Amanhã. Na sua casa. Quando você sentar com a sua família e você for orar: Senhor, eu estou sentando aqui para comer por causa do que o Senhor fez por mim na cruz. Se a gente tiver a noção todo dia do tamanho do perdão que Deus concedeu a mim e a você, a gente tratava os outros de maneira diferente. O problema é que com o tempo a gente começa a se achar merecedor. A conduta religiosa faz isso com a mente da gente, ela atrofia a mente da gente. A gente começa a achar que a gente é melhor do que o outro, porque nós viemos para a igreja. Glória a Deus, tem que vir mesmo. É a dimensão comunitária da igreja, culto coletivo, estudo da Bíblia coletivo, partilhavam o ensino dos apóstolos todo dia, partilhavam o pão todo dia, é isso. Mas uma coisa eu vim, outra coisa eu começo a achar na net, que eu sou melhor do que fulano de tal, porque fulano de tal vem um dia, eu venho 3. Isso é religião. A ceia lembra que o que nós vivemos por causa de Jesus. Amém? Por isso, quando você sentar na mesa da sua casa, pense na mesa do Senhor, que tem gente que ainda não come dela. Eu quero encerrar agora com essa parte. Há muitos convidados para a mesa gigantesca do reino de Deus. Há placas de convite para o seu vizinho que Deus fez, mas o seu vizinho não sabe. Eu vou contar a história que eu contei na EBD hoje. Essa semana estava chegando em Abreu Lima para pegar a psicóloga lá. Aí fui encostar no meio fio, aí um franelinha chegou, né? E aí eu olhei para ele e disse: amigo, eu estou com um problema aqui, porque eu estou vendo que o cara é franelinha, né? Eu vim só buscar uma pessoa. Agora eu fiquei preocupado, porque se eu ficar aqui nessa vaga esperando a pessoa, eu vou tirar o dinheiro de alguém que vai pegar a vaga, parar e te pagar, né? E eu também estou liso, estou sem poder te pagar. Ivanildo.
Se eu não troquei o nome, é esse mesmo. Eu vou perguntar a Ironildo, que estava comigo, ele sabe. E aí eu disse, não posso te pagar. Vem aqui, que eu quero orar com você. Aí ele disse, olha mesmo, irmão, eu perdi meus pais na pandemia, num acidente de carro. Tirou a carteira do motorista. Sou habilitado categoria E, dirijo caminhão. Mas a situação está difícil. E você mora onde, Ivanildo? Você mora aqui e tal. Aí a menina que é psicóloga também mora em Abreu Lima. Tem uma igreja aqui perto. Liguei para o pastor, peguei um pedaço de papel, fiz um encaminhamento para o pastor na igreja. Pastor Gesiel, que é até o presidente da ordem, é uma benção. Olha, graças a Deus, Deus botou ele. Pastor, estou encaminhando, parará. Por que eu estou contando essa história? Veja, o Ivanildo foi convidado por Deus, em Cristo Jesus, a se sentar na mesa da comunhão com Deus. Está cheio de Ivanildo aí, se sentindo sozinho. Ei, cara, teve um senhor hoje de manhã, não foi, Marquinhos? Veio pedir comida aqui, de vez em quando ele ajuda na pintura. Aí a fome é do corpo, mas está cheio de gente com fome da alma, que precisa ouvir. Ei, eu tenho uma boa nova para você. Sabe qual é a boa nova? Deus não está com raiva de você, Ele ama você, enviou o Filho dele para guiar você. Você precisa decidir, Jesus é Senhor da sua vida. Vai ser diferente, cara. E você vai estar na mesa sentado com Deus em paz. Porque alguém convida um inimigo para sentar com você, para comer cuscuz com você na mesa? Deus convidou. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E enquanto ainda éramos pecadores, Deus enviou Jesus para morrer por nós. Nós não somos esse docinho de coco todo, não, irmãos. Não somos. E tem um monte de gente que está com lugar na mesa, mas ainda não se sentou, porque a gente não falou. Quando você sentar na mesa da sua casa agora, que o Espírito Santo lhe traga a alegria de perceber que tem muito trabalho para a gente fazer. Muito. Não dá tempo de perder tempo com coisa pequena. Como disse Paulo a Timóteo, no capítulo 1, perca tempo com farsa e genealogia, não. Perca tempo com isso, não. O objetivo é o amor, que procede de uma consciência pura. Então, eu quero orar com você por isso agora. Quero convidar você a gente retomar aquela missão da gente, de continuar encontrando gente no meio da rua e dizer, eu quero orar por você. Olha, Jesus ama você. Vai ter gente que vai xingar você, feito fizeram com o Pablo, não foi, Pablo? No Uber. O seu carro já da dona Lindalva lá, ora aí. Mas vai ter gente que vai dizer, então, ora por tal coisa. Eu disse, beleza, irmão. Deus tem um lugar para você na mesa. Você acha, gente, sério, você acha que isso cabe aqui dentro? Cabe não, irmão. Aqui dentro é só a festa, a celebração, a profissão de fé, a confissão dos pecados, arrependimento, caminhar como igreja, cantar e louvar a Deus. Isso é aqui dentro, glória a Deus. Mas essas coisas é para amanhã. Aliás, é para hoje, quando a gente sair daqui. Então quero convidar você a pensar na ceia. E a gente, é agora, né? Bora. A gente pensar na ceia por isso. Deixa eu fazer o esquema aqui para... Quem vem ajudar? Aqui precisa de 2 voluntários. Ah, tá. Espera aí. Tá dando para me ver? Gente, então, a gente quer pedir para você encaminhar para outra pessoa também
sobre batismo e ceia, para a gente continuar estudando junto, tá bom? Deus abençoe você aí. Um cheiro grande, boa semana.